seus filhos. E para quem está se aprontando para casar, essa é uma dica muito importante. A principal, eu diria, é você conhecer, mas é você orar, é você jejuar, é você estudar a palavra juntos. Precisa disso. Tenha estratégias dentro da sua casa. Coloque versículos bíblicos no espelho do banheiro, onde você vai lá toda hora se pentear, se arrumar para sair. Enquanto isso, você vai memorizando a palavra de Deus. Na frente da sua geladeira é um bom lugar, é um destaque ali. Todo mundo abre a geladeira, vai e coloca. Vai memorizando, inculcando na cabeça dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, a palavra de Deus. O judeu, quando dava a Torá para os seus filhos, ele colocava um pouco de mel na boca. E nós, como é que nós fazemos isso? De que forma nós temos colocado a palavra? Por uma insistência, por uma coisa gostosa, por uma coisa que vale a pena, porque ela é a palavra de vida eterna? É isso? Esta é a verdade? É o firme fundamento? É a palavra de Deus? É Jesus Cristo? É o que Ele conquistou na cruz para mim e para você, por isso nós estamos aqui? Como é que nós temos distribuído isso dentro da nossa casa? Faça disso uma coisa boa, agradável. Memorize a palavra de Deus. Memorize. Eu dou graças a Deus, porque a minha mãe fazia com que a gente decorasse partes da Bíblia. E a gente tinha cultos domésticos uma vez por semana, e um era escalado para pregar. E também eram todos escalados para falar o que decoraram. E se eu hoje sei o que sei da palavra, memorizado, é porque naquela época a minha mãe fez isso. E às vezes a gente acha ruim, acha, puxa vida, mas eu tenho que fazer isso. Mas é bom, porque quando você for velho, você não vai se esquecer dele. Quando você crescer, você não vai se esquecer. E Deuteronômio diz que é para a gente colocar a palavra de Deus e andar com a palavra de Deus, e ensinar os nossos filhos andando pelo caminho deitado, levantando, andando. É para a gente fazer isso em todo o tempo, com a nossa vida, mas também colocando a prioridade em memorizar a palavra de Deus. Então vamos aprender isso. Quanto tempo nós temos gasto como casal estudando a palavra de Deus? Orando, jejuando por nossa família, pelo casamento, pelos nossos filhos. Quanto tempo? Pense sobre isso. Uma outra coisa aqui é intimidade física. E aqui eu quero falar somente para aqueles que são casados. Os que vão casar, escutem e pratiquem isso lá depois que casarem, tá certo? Então é o seguinte: como está a sua intimidade física? Quantos abraços você tem dado na tua esposa, no teu esposo e nos teus filhos? Nós aprendemos hoje com o pai do filho pródigo, que ele abraçou e beijou muito. E eu tenho um pastor amigo nosso que ele diz assim, que ele aprendeu uma coisa muito importante. Ele tinha perdido no seu casamento e ele começou a resgatar o beijo. Porque vocês já pensaram, já pararam para pensar que quando namorados e noivos, nossa, beija, que delícia, e é um fogo e tem que apagar o fogo, né? Aí quando se casa, não beija mais, é uma bitoca, sabe? É um selinho. Selinho parece que é uma coisa hoje que está na moda e mundana, porque a Hebe Camargo fica fazendo isso com a maioria das pessoas que vão no programa dela. Mas nós temos o nosso marido e a nossa esposa, e nós temos o nosso casamento que é abençoado por Deus. Por que nós temos que desejar beijar outras pessoas? Vamos beijar aquele que Deus nos deu, aquele que nós escolhemos para ser marido e mulher. Então, beije muito o seu marido e a sua mulher. Muito. Resgate isso na sua vida. Isso é intimidade sexual. Abrace, mas não abrace com tapinha nas costas, sabe? Aquele abraço assim, que é meio rápido, vamos rápido, e meio aqui é coisa de trabalho. Não, abraçar faz bem.
Abraçar é uma coisa que transmite amor, calor humano, que transmite carinho, que transmite cuidado. E beijar, como esse pai beijou esse filho que estava perdido e voltou. E a saudade dele era tão grande, a vontade dele de colocar ele de novo, de volta no seio da sua família era tão grande, que ele quis trazer de novo essa intimidade de beijar, 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 beijar. Eu me lembro uma vez que a nossa filha era adolescente e estava no período da menstruação e ela tem uma TPM terrível, as mulheres sabem que tem isso, sabem como é. E um dia ela falou assim para mim, mãe, os maridos também sabem, é verdade, desculpe pastor Tico, mas é verdade. E aí ela disse assim para mim, eu não sei o que eu tenho hoje, eu estou triste, com vontade de chorar, mas não sei porquê, e tal, e tal, e tal. E começou, e aí eu comecei a abraçar ela, não, e eu comecei a abraçar e beijar. E abraçar forte, e beijar, e beijar, e beijar, e ela foi se soltando. Ela falou, mãe, você sabe que eu melhorei? E eu fiquei pensando comigo, puxa vida, às vezes a gente se esquece das coisas principais, das coisas tão básicas que Deus nos deu, e Ele quer nos lembrar nesta manhã, que são coisas tão importantes no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida como marido e como esposa e com os nossos filhos. Então, beije muito seus filhos, sua esposa, mas aí a sua esposa é de uma forma diferente que você beija seus filhos. Beije muito seu pai, sua mãe. Beije seus irmãos. Lógico que é uma forma diferente, mas beija de uma forma diferente no casamento. É aquele beijo íntimo que aproxima, que traz intimidade. Nós temos nos preparado. E isso aqui é uma coisa importante que eu quero falar rapidamente. Como está o nosso relacionamento sexual? Precisamos de ajuda de algum especialista nessa área? Vamos atrás, vamos buscar. Se está difícil, não está bom, vá buscar ajuda. Isso é importante. O leito é santo e sem mácula. O nosso casamento, o nosso quarto deve ser um santuário de Deus. Vocês sabiam disso? A nossa cama deve ser a cama mais cheirosa do mundo. Você não precisa ter 300 jogos de lençóis. Tenha 2 pelo menos, bons, limpos, cheirosos. Quando você vai deitar com seu marido, com a sua esposa, deite perfumado, de banho tomado, cheiroso. Fiquem juntos. Deus abençoou o relacionamento para que vocês fossem ficar juntos, desfrutar desse companheirismo, dessa intimidade. Isso é santo, isso é de Deus. Você não está deitando com a mulher do outro, nem com o marido do outro, você está deitando com aquele que Deus deu para você. Vocês receberam a bênção. Cultive isso no seu casamento. Que o seu quarto seja um lugar santo, um lugar que você ora assim, que você estuda a Bíblia, mas um lugar de amor, um lugar gostoso, um lugar que dá prazer de estar. Como é duro você dormir numa cama que não cheira gostoso, não é mesmo? Ou você estar do lado de alguém que não cheira bem, não é mesmo? Então vamos procurar fazer a nossa parte, isso é importante também. Muitas vezes finais de casamento acontecem por causa disso, e a gente tem que falar sobre isso. Estou falando por cima sobre isso. Então, na tirania do urgente hoje nós nos encontramos como se pudéssemos acelerar o tempo, num frenesi total. Perdemos aquilo que realmente conta: a vida, o amor, a admiração do cônjuge, o casamento, a família. Nós colocamos hoje tudo em primeiro lugar, e o que é mais importante, que é a família, nós deixamos por último. Nós gastamos tempo com tudo, menos com a família. E Deus está nos chamando a atenção nesta manhã, que o mais importante é a família. Aquele pai ficou esperando durante muito tempo o seu filho voltar. Ele tinha suas coisas por fazer, mas ele não deixava de esperar o seu filho retornar. E esse tempo que nós temos tido, qual é o tempo que nós temos dado para a nossa família? É o que sobra, é o lixo? É quando você está cansado? Ou é um tempo bom, agradável? Você e eu temos algumas regras de ouro que nós não podemos dispensar jamais dentro da comunicação. A primeira é ouvir.
A segunda deveria ser ouvir mais. E a terceira é continuar ouvindo. Você tem ouvido o seu esposo, os seus filhos, a sua esposa? Você tem ouvido? É ouvir mais e continuar ouvindo. Na nossa cultura, todos querem falar, mas se escuta muito pouco. E quando se escuta, não se escuta com o coração. Não se escuta com os olhos. Você já parou para ver pessoas que você está contando alguma coisa tão importante que ela está olhando para o teto, para cima, para baixo, menos para você e prestando atenção no que você está falando? Você já viu isso? Já presenciou? Eu já. E me senti uma droga. Falei, puxa vida, não está prestando atenção no que eu estou falando. Está viajando na maionese. E eu aqui falando. Então isso não tem importância e a gente se sente mal. Quando você for ouvir seus filhos, quando você for ouvir sua esposa e seu esposo, ouça com o coração, com a mente. Ouça olhando nos olhos. Ouça. Continue ouvindo. Continue ouvindo. Porque a gente só quer falar, mas a gente não quer ouvir. Deus criou uma boca e 2 ouvidos. Para quê? Para que a gente ouvisse mais e falasse menos. E nós precisamos falar a coisa certa na hora certa. Não basta só saber falar, mas saber a hora de falar. Colocar-se no lugar do outro. Devemos tratar o marido, a mulher, os filhos como gostaríamos de ser tratados. Termos sintonia entre as nossas palavras e as nossas atitudes. Falar e não viver é pior que o silêncio. As atitudes devem ratificar as nossas palavras. É melhor agir do que falar. Palavras de amor não substituem gestos de amor. Nós muitas vezes corremos, mas corremos para onde? Para quê? Em Mateus 6:27, Jesus diz assim: ninguém pode acrescentar um côvado sequer à sua vida. Nem eu nem você podemos fazer isso. Nós não podemos. Por que nós corremos tanto então? Porque somos escravos de tantas coisas. Nós temos que colocar prioridades na nossa vida. O que de fato nós precisamos? E pararmos e pensarmos nisso para o bem da nossa família. Seja um ouvinte atencioso e não responda até que a outra pessoa tenha acabado de falar. Certo? Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E Tiago 1:19 diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem ou toda mulher seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Seja tardio para falar, pense antes, não seja apressado ou apressada. Provérbios 15:23 diz assim que o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa ela é. Quando você dá uma boa palavra, como é bom. Não use o silêncio para frustrar o seu cônjuge. Não se envolva em brigas. É possível discordar sem brigar, sem desrespeitar. Nós não estamos de acordo o tempo inteiro nas coisas. Mas nós nos respeitamos. Nós não precisamos brigar. Não precisamos discutir, nem discutir na frente dos outros. Você já viu um casal que discute na frente dos outros? Como é duro isso, e como é feio isso, e que isso não traz benefício nenhum para a família, só traz destruição. Não responde com raiva, use a resposta branda e bondosa. Quando estiver errado, admita e peça perdão. Quando seu cônjuge confessar a você, diga que perdoe. E assegure-se de que você não vai mais ficar jogando na cara dele aquilo que ele lhe pediu perdão. Uma das coisas que nós vamos
falar sobre, agora rapidamente fechando essa questão, é sobre o perdão. Em Efésios 4:32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sabemos que não é fácil perdoar. 5 minutos. Porque Jesus nos perdoou e Ele pagou um alto preço. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoados aos nossos devedores. Quando nós oramos essa oração, nós falamos isso. Será que nós realmente temos exercido o perdão? Ou ela só tem sido uma repetição na nossa oração? E eu diria mais que o perdão não é um sentimento, uma emoção. Eu não estou com vontade de perdoar. Mas agora eu não quero perdoar. Perdão, eu diria a vocês que é um mandamento divino. Jesus nos ensinou a perdoar. Ensinou com a sua vida a perdoar. E quem somos nós, eu e você, para não perdoarmos o nosso próximo, o nosso cônjuge, o nosso filho, ou a nossa filha, ou os nossos pais, ou a nós mesmos? E eu digo a vocês que se perdoardes aos homens, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar o nosso cônjuge é a ponte onde o perdão de Deus vem até nós. Nós temos duas coisas na parte do perdão. Primeiro, para ser exercido. Primeiro é a nossa parte. E segundo, é uma parte de Deus. Falando aqui rapidamente. A nossa parte no perdão é decidir que vamos obedecer a palavra de Deus, porque é mandamento de Deus, e vamos perdoar. Não é porque eu estou com vontade ou sem vontade. Mas o fulano me magoou tanto, você não sabe o que ele me fez. É verdade, Jesus também foi tão magoado, tão ultrajado, e ele não merecia aquilo. Quem merecíamos éramos nós. E ele nos perdoou. Então, a primeira coisa é decidir que nós vamos perdoar. Isso nos ensina que nós temos que ter uma decisão de perdoar. Deus, eu não estou com vontade, o Senhor sabe como meu coração está com relação a essa pessoa, mas eu decido, porque a tua palavra me diz, me ensina, e eu quero ser obediente à tua palavra, aos teus ensinamentos, e eu decido então perdoar pela fé. Coloco aos pés da cruz de Cristo o seu marido, sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe, todas as pessoas que você precisa perdoar. Aqui no caso a gente está falando mais da família, mas às vezes você precisa perdoar você mesmo, por alguma coisa que você fez. Deus já te perdoou, mas você precisa decidir e se apegar e falar: Senhor, isso é meu, o Senhor já deu na cruz do Calvário, o Senhor já me perdoou. O Senhor não joga na cara a culpa, o pecado. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas. E para ele, você tem que dizer: o Senhor Jesus já pagou o preço, eu decidi que vou perdoar, em nome de Jesus, pela fé, não por emoções, não por sentimentos, se eu tenho ou não vontade de perdoar, mas porque a Bíblia me ensina, e eu já tomei essa decisão, e eu já fiz isso. Às vezes as pessoas não vão vir pedir perdão para vocês sabiam disso? E ainda assim, você vai ter que decidir no seu coração liberar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Seja quem ela for, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo. Você tem que falar: Deus, eu não estou com vontade. Tu sabes o que eu sofri. Tu sabes todas as coisas a respeito da minha história, da minha vida. Mas, em nome de Jesus, pela fé, eu quero obedecer a tua palavra. E eu decido no meu coração, pela fé, que eu vou te obedecer. Me ajuda a perdoar essa pessoa. E a segunda parte, meus irmãos, é a parte de Deus. É Ele que vai transformar esse sentimento que você tem em relação a outra pessoa.
É Ele que vai fazer a mudança, a transformação. É Ele que vai brotar no teu coração o perdão, a vontade de perdoar. Mas primeiro você precisa decidir que você vai tomar essa decisão. E é com a ajuda de Deus que você vai perdoar. Não é sozinho. Você coloca para Deus, fala que você quer obedecer e fala: Deus, me ajuda. E Ele é que vai fazer isso no seu coração, na sua mente, na sua família, na sua casa. Mas depende de você querer obedecer. Essa é uma decisão sua. A parte de Deus, Ele fará com certeza. E um dia talvez você tenha que chegar e dizer para sua mãe, para o seu pai: eu não sei a sua história, Deus sabe. Eu quero te perdoar pelo mal que você me fez. Mas eu também quero pedir perdão por aquilo que eu fiz você passar. Isso é o cristianismo. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que nós temos que lutar e pedir para Deus para que aconteça assim dentro do nosso lar. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar nessa jornada que é o caminhar juntos com o marido, com a esposa, com filhos, pais, mães, irmãos, enfim, como família, como igreja. Que Deus abençoe o lar de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe os filhos de vocês, que vocês possam fazer da sua casa, do seu lar, o melhor lugar do mundo nesta terra. Que as pessoas, quando entrarem lá, sintam a presença de Jesus e o amor de Jesus lá. E elas só podem sentir este amor através da vida de vocês, de cada um de vocês, colocando, exercendo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Louvamos o teu nome, te bendizemos, te agradecemos. Tu conheces a história de vida de cada um aqui, o lar de cada um. E Deus, aqueles que vão, Senhor, começar uma nova história, um casamento, que o Senhor abençoe com as tuas bênçãos, a tua graça, que eles realmente decidam por obedecer a tua palavra, Senhor, e pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoa, Senhor. Coloca tudo isso que nós falamos nesta manhã no coração, na mente, para que eles possam lembrar e que o teu nome possa ser glorificado e honrado através de tudo que nós ouvimos nesta manhã e as nossas vidas transformadas pelo teu Santo Espírito. É o que te rogamos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho bendito. Amém. Amém.